Olá, tudo bem com você? Que bom estarmos juntos para darmos sequência ao nosso estudo de A Gênese. Eu sou o professor Wagner Klein, sou professor de Física, terapeuta holístico e você está no canal Sob Nova Visão. Hoje a gente segue com o capítulo 11, Gênese Espiritual, no item Emigrações e Imigrações dos Espíritos. Parágrafo 35. Nos intervalos de suas existências corpóreas, os espíritos estão no estado de erraticidade e compõem a população espiritual ambiente do globo. Para os mortos e os que nascem, essas duas populações se inclinam incessantemente uma para a outra. Há, pois, diariamente migrações do mundo corpóreo no mundo espiritual e imigrações do mundo espiritual no mundo corpóreo. É o estado normal. 36. Em certas épocas reguladas pela sabedoria divina, essas emigrações e essas imigrações se operam em massas mais ou menos consideráveis, em consequência das grandes revoluções que fazem partir ao mesmo tempo de quantidades inumeráveis, as quais são logo substituídas por quantidades equivalentes de encarnações. É necessário, portanto, considerar que os flagelos e os cataclismas, como ocasiões de chegada e de partidas coletivas de meios providenciais para renovar a população corpórea do globo, de retemperá-la com a introdução de novos elementos espirituais mais depurados. Se nessas catástrofes há destruição de um grande número de corpos, não há, senão, envoltórios despedaçados, mas nenhum espírito perece. Não fazem senão mudar de meio. Em lugar de partir isoladamente, partem em número, e eis toda a diferença, visto que, ou por uma causa ou por outra, fatalmente têm que partir cedo ou tarde. As renovações rápidas e quase instantâneas que se operam no elemento espiritual da população, em consequência de flagelos destruidores, aceleram o progresso social. Sem as emigrações e as imigrações que vêm de tempos em tempos dar-lhe um violento impulso, ele caminharia como extrema lentidão. É notável que todas as grandes calamidades que dizimam as populações são sempre seguidas de uma era de progresso e na ordem física, intelectual e moral, e, por consequência, no estado social das nações nas quais se cumprem. É que tem por objetivo operar um remanejamento na população normal e ativa do globo. Bom, então o que está dizendo? Imigração é imigração dos povos. Então, vai um monte de espírito para um determinado planeta, vem uma quantidade enorme de espíritos de outro planeta para cá, e essas mudanças vão acontecendo, os cataclismas que levam diversas vidas, né? Na verdade, está sendo que um resgate, né, grande de espíritos que, na sua maioria, já estão designados a uma outra encarnação, já coletiva, ou uma emigração do nosso mundo. Enfim, tudo haveria assim um propósito, né, sob uma condição espiritual, astral, né, por trás disso tudo, né, que não seria alguma coisa, não seria uma fatalidade, né, seria sim a, o, o procedimento de né, de um ajuste. (37) Essa transfusão
que se opera entre a população encarnada e a população desencarnada de um mesmo globo, se opera igualmente entre os mundos, seja individualmente, nas condições normais, seja por massas em circunstâncias especiais. Há, pois, emigrações e imigrações coletivas de um mundo para outro. Disso resulta a introdução na população de um globo de elementos inteiramente novos, novas raças de espíritos vêm se misturar às raças existentes, constituindo novas raças de homens. Ora, como os espíritos nunca perdem o que adquiriram, levam com eles a negligência e a intuição dos conhecimentos que possuem. Imprimem, consequentemente, o seu caráter à raça corpórea que vem animar. Eles não têm necessidade para isso que seus novos corpos sejam criados especialmente para seu uso. Uma vez que a espécie corpórea existe, encontra-se toda pronta para recebê-los. São, pois, simplesmente novos habitantes em chegando sobre a Terra de início, fazem parte de uma população espiritual, depois se encarnam como os outros. Então, primeiramente, eles vêm especialmente para se adaptar, nas próximas encarnações vai se desenvolvendo aqui como se fossem, né, a mesma coisa, imigrantes de um outro país que chegou numa nação nova, né, e veio lá fazer parte daquela nova nação. Como aconteceu com as Américas aí, né. Então, é essa aí a ideia que está por trás desse item que nós acabamos de falar. Então, outro item, raça adâmica, parágrafo 38. Segundo o ensino dos espíritos, foi uma dessas grandes imigrações, ou querendo-se, uma dessas colônias de espíritos vindos de outra esfera, que deram nascimento à raça simbolizada na pessoa de Adão e por essa razão chamada de raça adâmica. Quando ela chegou, a Terra estava povoada desde tempos imemoriais, como a América quando chegaram os europeus. A raça adâmica, mais avançada do que aquelas que precederam sobre a Terra, era com efeito mais inteligente, foi ela que levou todas as outras ao progresso. A Gênese nos mostra, desde seus princípios, industriosa, apta para as artes e para as ciências, sem passar pela infância intelectual, o que não é próprio das raças primitivas, mas o que concorda com a opinião de que se compunha de espíritos que já progrediram. Tudo prova que ela não era antiga sobre a Terra, e nada se opõe a que não esteja aqui senão há alguns milhares de anos, o que não estaria em contradição nem com os fatos geológicos, nem com as observações antropológicas, e ao contrário tenderia a confirmá-las. 39. A doutrina que fez todo o gênero humano proceder de uma única individualidade há 6.000 anos não é mais admissível no estado atual dos conhecimentos. As principais considerações que a contradizem, tiradas da ordem física e da ordem moral, resumem-se nos seguintes pontos. Do ponto de vista fisiológico, certas raças apresentam tipos particulares característicos que não permitem assinalar-lhes uma origem comum. Há diferenças que, evidentemente, não são o efeito do clima, uma vez que os brancos que se reproduzem no país dos negros não se tornam negros e reciprocamente. O ardor do sol toste e amorena a epiderme, mas nunca transformou um branco em negro. Sabe-se hoje que a cor do negro provém de um tecido particular subcutâneo que se liga à espécie. É necessário, pois, considerar as raças negras mongólicas, caucásicas, como tendo a sua origem própria e nascidas simultaneamente ou sucessivamente sobre as diferentes partes do globo. Seu cruzamento produziu as raças mistas secundárias. Os caracteres fisiológicos das raças primitivas são o início evidente de que elas provieram de tipos especiais. As mesmas considerações existem, pois, tanto para os homens como para os animais, quanto à pluralidade das estirpes. 40. Parágrafo 40.
Adão e seus descendentes são representados na Gênese como homens essencialmente inteligentes, uma vez que, desde a segunda geração, edificam as suas casas, cultivam a terra, trabalham os metais. Seus progressos nas artes e nas ciências foram rápidos e constantemente sustentados. Não se conceberia, pois, que essa estirpe tivesse por descendentes povos numerosos tão atrasados, de uma inteligência tão rudimentar que costeiam ainda em nossos dias a animalidade, que perdessem todo o traço e até menor lembrança tradicional do que faziam seus pais. Uma diferença tão radical nas aptidões intelectuais e no desenvolvimento moral atesta com não menos evidência uma diferença de origem. Parágrafo 41. Independentemente dos fatos geológicos, a prova da existência do homem sobre a Terra antes da época fixada pela Gênese é tirada da população do globo. Sem falar da cronologia chinesa que remonta, diz-se, a 30 mil anos, documentos mais autênticos atestam que o Egito e a Índia e outros países estavam povoados e florescentes pelo menos 3 mil anos antes da era cristã, 1000 anos, consequentemente, depois da criação do primeiro homem, segundo a cronologia bíblica. Documentos e observações recentes não deixam nenhuma dúvida hoje sobre as relações que existiram entre a América e os antigos egípcios, de onde é necessário concluir que esse continente já era povoado nessa época. Seria, pois, preciso admitir que em 1000 anos a posteridade de um único homem pôde cobrir a maior parte da terra. Ora, uma tal fecundidade seria contrária a todas as leis antropológicas. Parágrafo 42. A impossibilidade se torna ainda mais evidente se admite com a Gênese que o dilúvio destruiu todo o gênero humano, com exceção de Noé e sua família, que não era numerosa, no ano de 1656, seja 2348 anos antes da era cristã. Em realidade, pois, daquele patriarca é que dataria o povoamento da terra. Ora, quando os hebreus se estabeleceram no Egito 612 anos depois do dilúvio, esse já era um poderoso império e teria sido povoado, sem falar de outros países, em menos de 6 séculos, só pelos descendentes de Noé, o que não é admissível. Notemos de passagem que os egípcios acolheram os hebreus como estrangeiros. Seria de espantar que tivessem perdido a lembrança de uma comunidade de origem tão próxima, então que conservavam religiosamente os monumentos de sua história. Uma lógica rigorosa corrobora pelos fatos, demonstra, pois, da maneira mais peremptória, que o homem está sobre a terra há um tempo indeterminado, bem anterior à época assinalada pela Gênese. Ocorre o mesmo com a diversidade das estirpes primitivas, porque demonstrar a impossibilidade de uma proposição é demonstrar a proposição contrária. Se a geologia descobre traços autênticos da presença do homem antes do grande período diluviano, a demonstração será ainda mais absoluta. Bom, então a gente encerra esse vídeo aqui comentando essa fala toda aqui da raça adâmica, né? Primeiro, né, o que é raça adâmica, né? Adão e Eva. Então existem lá diversas alegorias simbólicas, né, com relação ao personagem Adão, à personagem Eva, as figuras da serpente, da árvore, da maçã, enfim. Toda aquela história que está lá na Bíblia, é claro que é uma lenda construída há muito tempo, mas que ela pode até corroborar com essa interpretação que nos é trazida pelos espíritos do povoamento do planeta Terra por espíritos que vêm de outros planetas, né? Como, por exemplo, a história de Capela, né? Na história de Capela, o que se sabe? Que Capela estava numa situação de evolução semelhante à da nossa Terra atual e que alguns espíritos foram
responsáveis pela destruição do planeta. Não destruição do planeta, né? Pela destruição das condições de vida do planeta, a extinção da raça. Alguns dizem que por questões de terem descoberto atômico, terem feito as bombas atômicas por lá também. Bom, e esses espíritos foram exilados, expulsos de Capela, ou seja, não poderiam mais reencarnar ali. Para onde eles foram? Foram para um país, para um mundo primitivo. E qual mundo primitivo eles foram? Para a Terra. Deve ter ido para outros lugares, mas a Terra era um mundo primitivo que recolheu lá vários desses exilados. E eles vieram com uma obrigatoriedade kármica, né, de se recompor e reconstruírem aquilo que eles destruíram lá, reconstruírem aqui. Então, eles vieram para ensinar o povo, para desenvolver, né? Enfim, uma história parecida com invasão dos alienígenas, né? Mas a ideia por trás disso é que os espíritos vão de mundos em mundos se aperfeiçoando. Ainda que seja por uma questão kármica, como seria a deles, né? E que muitos dos espíritos encarnados aqui na Terra, que não puderem continuar a sua evolução porque não querem, e não vão se regenerar porque não querem, então eles vão ser exilados também do planeta Terra. E aí vão para um outro mundo, um mundo mais primitivo, porque um mundo primitivo, porque a Terra está indo para uma condição de mundo em regeneração. Então, nesse caso, muitos espíritos que inclusive já morreram e já estão na erraticidade, já estão indo para esses mundos primitivos para começarem lá tudo de novo, né? Se reescreverem na escola e começarem tudo de novo. Então, é isso que está mais ou menos tá dizendo aqui, que dá para interpretar a lenda de Adão e Eva, certo? O pecado original, por exemplo, que os leva para o mundo, né, tira do paraíso e traz para a terra, é a questão nítida, né, de que dos espíritos, de algum motivo, procurarem os desejos carnais e virem para a terra, se reproduzirem, né, terem a vida carnal em detrimento daquele paraíso. Então, de alguma forma, eles estão explicando, né, dentro da lenda aí, o comportamento geral também da espiritualidade. Então, a espiritualidade, do outro lado, na erraticidade, não tem diferença de sexo, não tem diferença de padrões morais, está todo mundo mais ou menos lineares, mas uma pretensão, né, uma ação pretensiosa de se tornar individual. Então esse espírito vem encarnar e aqui, portanto, viver uma vida na Terra. Mas a gente não pode esquecer que não tem nenhum paraíso nisso, né? Porque aqueles que encarnaram aqui deveriam ser tão bons quanto estavam na erraticidade. No entanto, os filhos de Adão e Eva, Caim e Abel, representam a maldade que existe nas pessoas, né? Que um vai matar o outro, e que é tão presente ainda hoje nas pessoas. Bom, então a gente terminou essa parte aqui. Terminou não, ainda falta mais um capítulo, mais um item para a gente fazer, e terminaremos o capítulo 11. Se você chegou até aqui, deixa o seu like. Se você ainda não está inscrito, se inscreve no canal. Faça um comentário e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. E por somente alegria. Mágoa, tristeza e rancor. Quem gosta eu vou